Vamos lá, continuando. Depois vocês conversam mais. Beleza, então vamos lá. Isso aqui é importante. Ouro, tem a ver com ouro, com anel e essas coisas. Então, isso aqui é uma aliança, tá? Não parece, mas é. Qual que é o objetivo? Ele quer que você calcule a quantidade de ouro que tem nessa aliança, que você precisa usar, com base nessas informações. Então, você tem uma circunferência aqui, tá? Você pode pensar que essa aliança é um cilindro? Pode? É um cilindro, ó, com a altura de 3 milímetros, mas é um cilindro. A gente não falou que um cilindro tem que ser alto, falou? Calma, a gente vai chegar lá. É um cilindro, só que é parte de um cilindro, né? Por quê? Então você tem um cilindro maior, que seria como se a aliança tivesse toda preenchida de ouro, aí você vai tirar um pouco do ouro, não é? E essa parte que você tira ali não é um outro cilindro, né? Imagina que tem um cilindro ali dentro. Então o que sobra vai ser a aliança em si. Então o que eu tenho que fazer para calcular esse volume aqui, ó? Volume de ouro que vai nessa aliança? Eu preciso tirar da parte maior a parte menor de dentro. Tá? Então, o volume vai ser o volume total, né? Vai ser o volume da parte maior menos o volume da menor. Qual que é o volume da maior? Bom, se o raio é 22, né, então o volume da maior é o quê? Como que eu calculo o volume? Isso. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 22 centímetros, 22. Não, o raio está em centímetros, né? Hã? O raio? Ah, é. Nossa, imagina alguém com o dedo com 22 centímetros. Então é π vezes raio vezes a altura, né? O volume menor vai ser o quê? Vai ser aquela parte de dentro que a gente tiraria, né, do cilindro. Vai ser o quê? Π vezes o raio vezes 3 também. Isso vai dar aproximadamente 204,9 milímetros cúbicos, né? Eu estou calculando o volume aqui. Então, esse é o volume dessa parte aqui, ó, né? Da aliança em si, né? O volume de ouro que tem aqui, certo? Ele diz o seguinte, ó, que a massa específica do ouro ela é 20 gramas por centímetro cúbico. Então, vai ter que fazer uma transformação, né? Porque o volume está em milímetros, só que a massa de ouro ela foi dada em centímetros cúbicos, né?
Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse volume para centímetros cúbicos. Basta dividir por 1000. Né? Então, o volume vai dar 0,2049 centímetros cúbicos. Okay? Só transformei de milímetros para centímetros. Agora, eu sei o quê? Ó? Que cada centímetro cúbico eu tenho 20 gramas de ouro. Né? A massa específica, 20 gramas de ouro em cada centímetro cúbico. Então, como que eu vou fazer para calcular a quantidade de ouro, a massa de ouro que vai? Então, a massa... Bom, se para cada centímetro cúbico tem 20 gramas, né? Então, basta fazer 20 vezes esse volume. Vai dar aproximadamente igual a 4 gramas. Então, para fazer essa aliança com essas especificações, será necessário 4 gramas de ouro. Quanto custa isso, será? Era aí que travou aqui. Eu fiz aqui, ó. O grama do ouro está R$ 351,91. Tem nada a ver com o exercício, né, mais? Só para curiosidade. Então, essa aliança custaria R$ 1.500, tá? Por aí. Entenderam o problema? Então, ó, cai muito em vestibular esse tipo de problema, né? Inclusive, aí a Carolina estava perguntando de um exercício que está lá no portal, que eu coloquei a respeito de uma piscina. Então, você sempre vai ter essa ideia de pegar a área do cilindro maior, subtrair da área de um cilindro menor. Você sempre tem que pregar essa ideia nesse tipo de problema. Né? Okay? Geralmente, o que você vai querer calcular? O volume daquela parte que sobra ali, como a tabela diz, não é um cilindro de fato, né? Ele é oco, né? Só que você utiliza o cálculo do volume de cilindros para obter esse volume que falta. Por exemplo, na indústria, né, para você confeccionar uma certa peça de um veículo, um rolamento, né? Então você vai ter que fazer esse cálculo de volume. O volume do maior menos a parte oca, né? Você desconta a parte oca para saber o que sobra ali. Ok? Deixa eu ver. O exercício 2, ele traz o seguinte. É muito fácil, não compensa. Exercício 1, ele tem um cilindro oblíquo.
Exercício 1 dessa mesma página, tá? Então, esse exercício ele pede o seguinte: para você calcular o volume desse cilindro em função dessa geratriz. Então, lembra, o que é a geratriz? Ela é essa reta aqui, né? Essa semi-reta. Né? Elas são paralelas ao eixo do cilindro. Como ele é oblíquo, né? Aqui está mostrando que ele forma um ângulo de 60 graus. Não pode confundir a geratriz com a altura, né? Por quê? O que é a altura? A altura é a distância desse plano, do plano que contém a base superior, ao plano que contém a base inferior. Isso aqui é a altura. Certo? Quando quer calcular o volume. Qual que é o volume? O volume de um cilindro. É π, né? Π é R ao quadrado vezes a altura, certo? Então, isso aqui dá o volume desse cilindro. Só que eu não conheço a altura, né? Ele não deu a altura. Mas ele diz para calcular em função da geratriz. Eu posso associar, por exemplo, a altura à geratriz aqui ou a alguma outra medida? Dá? Ó, olhando para essa figura, eu preciso calcular a altura para calcular o volume, né? O volume é dado em função da altura, então eu preciso calcular essa altura aqui. O raio ele deu, falou que é a geratriz dividido por 2. Aqui, né? Dá para extrair um triângulo aqui, ó. Então, como que ficaria, ó? Essa seria a geratriz, né, que é a altura, e aqui 60 graus, né? Um ângulo de 90 graus. Isso dá certo porque a altura é a distância entre os planos. Então, ela sempre vai ser uma semi-reta, que ela é perpendicular, né? Então, vai formar esse ângulo de 90 graus. E agora, relações trigonométricas triângulo retângulo, né? O que eu tenho? Seno de Seno de 60 graus é igual ao quê? É o cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa. Qual que é o valor de 160? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a H dividido por G. Eu quero o valor de H, né? Então, vai ficar G raiz de 3 sobre 2 igual a H. Achei minha altura. Ah, mas e o G? Não tem problema. Ele quer que ache em função de G, né? Agora, eu vou calcular o volume. Volume e R ao quadrado. O R, ele diz que é G dividido por 2. Vezes a altura. O π só repete, né? G ao quadrado dividido por 4. G raiz de 3
Então vai dar certo? Esse é o volume. Oi? G ao cubo, ó, porque eu tenho um G ao quadrado daqui, né? Eu tenho esse outro jeito que dá altura. Aí, se eu conheço a geratriz, eu posso calcular o volume em valores reais, né? No caso, eu não conheço. Beleza? Existe um cilindro especial, um cilindro equilátero, tá? Tá, cilindro equilátero. O que caracteriza um cilindro como equilátero? Então, o cilindro equilátero, ele é caracterizado por quê? Vai ser um cilindro mais bonitinho de todos, né? Por quê? A altura e a largura dele vão ser iguais, né? Então, ó, o diâmetro aqui do círculo, né, vai ser 2R. E a altura também vai ser 2R. Por quê? Porque tem um quadrado dentro dele ali, ó. A seção meridiana dele é um quadrado. Então, ele vai ser igual. Uma figura mais bonita que as outras, né? Menos prático, né? Em relação à aplicação do dia a dia. Mas é essa a ideia. Quando você tem um cilindro equilátero, ou seja, a seção meridiana é um quadrado, você vai ter essa característica. A altura vai ser igual ao diâmetro da base. A altura igual ao diâmetro da base. Você tem fórmulas específicas para calcular. Por exemplo, ó, a área lateral vai ser o quê? 4πr ao quadrado. A área total, 6πr ao quadrado. Volume, 2πr ao quadrado. R ao cubo, né? Então, devido às características desse cilindro, né? Ele tem um quadrado aqui como seção meridiana.
Então, as formas para calcular área total, volume e altura, e área lateral, quer dizer, são essas. É claro, se você não lembrar e se quiser usar as outras, vai dar certo também. Mas no caso do cilindro equilátero, tem essas formas específicas. Certo? Não pode, ué. Então, o conteúdo é esse, tá? Tem uns exercícios aí no portal. Se vocês quiserem já começar a fazer agora, eu já ajudo vocês em relação às dúvidas. Alguma dúvida em relação ao que foi explicado hoje? Não?